Existe política dentro da igreja? A igreja deve se posicionar politicamente? Se você quer saber mais, fica até o final desse vídeo. Eu sou o Igor do Projeto Geração de Samuel e hoje nós estamos aqui no canal para falar do seguinte tema: o cristão e a política. Se você não é inscrito, já quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, para você ficar por dentro e receber os próximos conteúdos que estão muito bom. Se você tem acompanhado ou não tem acompanhado aí, eu te convido a acompanhar, vou deixar o link na descrição. Os nossos últimos vídeos, nós estamos numa série falando sobre o tema o cristão e a política, que está até muito boa. No primeiro episódio nós falamos um pouco sobre o cristão e a política, o que a Bíblia diz sobre isso, que Cristo não veio pregar política, Cristo veio pregar o Evangelho, e que a nossa fé deve estar firmada em Cristo, e que a vamos dizer assim, nossa consciência política também deve estar norteada em Cristo. No último episódio, que foi o segundo episódio, nós falamos sobre o que a Bíblia fala, propriamente dito, personagens que foram ativos politicamente. E também falando na história, personagens que fizeram a sua, vamos dizer assim, a sua diferença, a diferença em seu tempo. Falamos também sobre a relação entre a igreja e o Estado, e que a igreja não deve possuir relações com o Estado. Isso mesmo, esses dois episódios foram muito bons e o link vou deixar na descrição e no comentário. Muito bom, se você quiser ir lá dar uma olhada, assistir, você vai ser edificado. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a igreja. Se a igreja deve se posicionar politicamente e até onde deve ir a política dentro da igreja, se existe política na igreja. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto e o que a Bíblia diz. Salmos de número 33, versículo 12 diz: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Provérbios, capítulo 29, versículo 2 diz: Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando os perversos, ou em outras versões, os ímpios governam ou estão no poder, o povo geme ou o povo sofre. Esses dois versículos, e eu poderia citar outros, nos dão a importância nos falam sobre a importância de ter uma consciência social, bíblica e cristã, uma consciência política, que a igreja deve saber se posicionar como pessoa, não como instituição. Estou falando nós. Quando eu falo da igreja aqui, nós podemos falar da instituição igreja, né? Do corpo de Cristo, a igreja. Nós podemos falar das pessoas que fazem parte da igreja, também são chamadas igreja. E estas pessoas devem ter consciência social, de saber se posicionar, de saber eleger pessoas habilitadas para isso, pessoas que defendam, vamos dizer assim, valores cristãos e que governem bem. E a Bíblia própria fala sobre isso. E quando tem um justo no poder, quando tem uma pessoa que busca viver em justiça no poder, o povo vive bem. Agora, quando um ímpio está no poder, uma pessoa que não tem os mesmos valores, o povo geme, o povo sofre. E a Bíblia ainda diz, Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso que Israel foi sempre a potência nos períodos bíblicos, porque apesar de terem governantes homens, Deus estava na frente. E isso foi um grande fator de desenvolvimento espiritual e material de Israel também. E quando Israel abandonou o Senhor, Israel sofreu. Israel começou a virar escravo. Israel começou a perder as suas guerras. Israel começou a sofrer politicamente, financeiramente, economicamente. Ou seja, quando um país, qualquer nação, qualquer povo, uma tribo, seja lá o que for, uma família, tem Deus na frente, tem Deus no centro e segue seus valores, tem tudo a crescer, tem tudo a ganhar. Quando se afasta desses valores. Mas para isso nós precisamos entender, antes de ainda continuarmos discorrendo esse assunto que é muito bom, que a igreja espiritualmente ela é igreja. E quando eu falo da igreja, nós falamos do corpo de Cristo, falamos inúmeros fatores, denominações e tal. Espiritualmente é igreja, fisicamente é uma instituição. E como instituição, ela também tem que pagar seus impostos, Alguns lugares é isento de impostos, alguns outros lugares não.
ela tem que pagar conta de luz, conta d'água, ela tem que ser ativa politicamente. Politicamente, quando eu falo, nós falamos no último episódio, não vamos dizer assim, de eleger deputados, senadores, sei lá o que for. Politicamente eu falo de influenciar o seu meio, ou seja, com ação social, ajudando as pessoas, ajudando os necessitados, saber qual é a necessidade da comunidade. A igreja também tem que saber, como instituição. Então nós temos que saber fazer essa separação de igreja espiritual, né, que é a igreja, e de instituição. Então, gente, a partir do momento que eu sei fazer essa diferença, né, entre a igreja e a instituição, a igreja propriamente dita, as pessoas, né, vamos dizer assim, as pessoas, não uma denominação, as coisas vão começar a fazer sentido agora. Por exemplo, tem uma frase que eu acho que é do pastor Josué Brandão, que diz: se a igreja não se posicionar como igreja, ela irá lamentar como Marte. Vou repetir: se a igreja não se posicionar como igreja, ela irá lamentar como Marte. E é isso que tem acontecido em muitos lugares, em que os cristãos acharam, não é o nosso dever de ser, vamos dizer assim, se nós sempre acharmos, não é o nosso dever de ficar, só tem que pensar nas coisas de cima, só tem que pensar no reino de Deus, só tem que pensar, então deixa a política, quem for eleito, seja eleito, quem ganhar, que ganhe. Mas às vezes, vamos dizer assim, um sistema comunista, de um país comunista, que proibiu a pregação do evangelho, e lá a igreja não existe. Países muçulmanos em que cristãos são mortos, missionários são mortos. Então todas as vezes que eu, como igreja, eu não falo igreja, é instituição, falando igreja, as pessoas, deixar de me posicionar. E no último episódio nós falamos de Martin Luther King, Billy Graham, grandes homens que na história, não falo só na Bíblia, na história eles fizeram a diferença, lutaram pelos direitos civis, lutaram pelos direitos humanos. Então o Martin Luther King tem uma frase que é muito impactante: o que me deixa com medo não são a ação dos ímpios, a ação dos maus, mas o silêncio dos bons. Olha que frase interessante, né? O que me deixa com medo é o silêncio dos bons. Então, o mal às vezes pode estar fazendo um monte de coisa e às vezes muita gente, por ser bom, só quer simplesmente se calar, quando poderia estar fazendo a diferença. Então, eu tenho que ter esse pensamento, que não adianta você só ser bom, mas você tem que influenciar o seu meio. Você tem que levar isso não só questão social, mas biblicamente também, levar o evangelho, ganhar almas. Então eu tenho que impactar o meu meio, a minha sociedade, a minha comunidade. Se a igreja se calar como igreja, e isso nós podemos ver até na Bíblia. Por exemplo, Elias, quando Elias ele vai denunciar o pecado, ele vai denunciar o pecado de um governante, que é quem? Acabe e Jezabel. Ele denuncia a idolatria naquele governo. Ele se opõe a um governo corrupto, ele se opõe a um governo assassino, ele se opõe a um governo idólatra. E por causa disso, por ele se opor, ele fala: olha, de acordo com a minha palavra não vai chover, não vai descer chuva nem orvalho. Ele tem que viver fugindo. Nós vemos João Batista, que se opõe a Herodes por estar em adultério. E por causa disso, Herodes era um governante. E por causa disso, o que vai acontecer com João Batista? Não é simplesmente pelo fato de ele pregar a palavra de Deus, mas vamos dizer assim que politicamente ele foi ativo e teve uma voz. E por causa disso, o que acontece com João Batista? Ele perde a cabeça. Eu não estou falando que nós temos que viver, como nós já falamos nos outros episódios, a intenção de simplesmente de sermos políticos, de fazermos política, de sermos ativistas políticos, mas eu tenho que saber me posicionar como cristão. A igreja defender os valores da igreja, defender a palavra de Deus, ser contra a morte, ser contra as guerras. Reverendo Billy Graham se posicionou contra a guerra do Vietnã numa época que o seu país estava em meio à guerra. Tem alguém aqui fazendo efeitos sonoros. Entenderam? Então nós temos que saber nos posicionar como igreja, não falo instituição, mas como pessoa. Logo, a igreja não tem só o dever de oração, mas de cidadão. Não basta só você orar, né? Orar, até a própria palavra oração é uma palavra composta, né? De orar mais ação. Então não adianta só você orar pelo seu país. Senhor, abençoa meu país, abençoa meu governante. A Bíblia até fala sobre isso, tá?
que nós devemos orar pelos nossos governantes. A Bíblia nos ensina isso. Mesmo que você não concorde, mesmo que você seja contra, você tem que orar por eles, para que Deus abençoe, para que Deus dê sabedoria. Então, não adianta só a gente orar pelo Brasil, pelo nosso país, ou você que está de outro país me assistindo, né? Não adianta você só orar, você tem que fazer algo também. Então, não é só a igreja, o papel da igreja não é só oração, mas de cidadão. Outra coisa, a igreja não é partidária, esquerda, direita, centro, seja lá o que for. A igreja não é partidária. Nosso dever não é defender um partido. Apesar de no Brasil a política só poder acontecer por meio dos partidos, ao contrário de outros países, né, existirem até partidos demais, né, no Brasil, né, estamos falando aqui do Brasil, mas a igreja não é partidária. Nós não temos que defender um partido. Não, o papel da igreja não é ser partidária, mas defender uma ideologia e doutrina. Qual é o nosso posicionamento? É em defesa da vida? É em defesa da vida. Eu não posso votar, eu não posso ser a favor de nada, nenhum projeto de lei que vá contra a vida. A minha visão ideológica e bíblica é que o casamento é um casamento tradicional, só com duas pessoas. Eu vou defender isso, eu vou brigar para que isso não afete a igreja, não obrigue pastores fazerem casamentos que sejam contra a visão da Bíblia. Estão entendendo? Eu não tenho que ser partidário, mas como igreja eu tenho que saber me posicionar e defender e brigar pelos valores ideológicos e doutrinários. Eu nunca vou votar no alguém que queira acabar com a igreja. Alguém que queira acabar com os cultos, alguém que queira perseguir a igreja. Não, eu tenho que saber, não vou ser partidário, mas eu tenho que saber me posicionar. E eu falo como igreja, não instituição. Como igreja, nós, pessoas, corpo de Cristo. E existe política na igreja? Infelizmente, e isso é com muito pesar que eu falo, existe. Existe em algumas denominações até, vamos dizer assim, né, política tanto para eleger quanto a isso, eu não sou nem, vamos dizer assim, tão crítico, ok? Porque cada denominação tem uma forma de trabalhar. Mas existem igrejas que, por exemplo, eu falo política e nós falamos política é um sentido muito amplo. Por exemplo, de influência. A igreja sem influência que eu falei, fazer ação social. Beleza. Podemos falar outros fatores. Às vezes uma votação vamos votar como vai ser a cor da nova igreja. Aí é política também, tá votando, democracia dentro da igreja, não tem problema. Mas um exemplo, a partir do momento que tudo é politicagem, trazer um fulano, trazer um bletano, de acordo com a politicagem, de acordo com o jogo, vamos dizer, política, jogo de interesses. Aí nesse caso é errado. Quando existe política dentro da igreja, jogo de interesses, é errado. Manipulação, também é errado. E vemos até muitos pastores que trazem políticos para sua banca, colocam no púlpito de suas igrejas. Em muitas igrejas acontece isso, principalmente agora, que é esse ano de eleição. Políticos sentam no púlpito que às vezes nem são evangélicos. Sentam no púlpito. E isso é uma parada que nós vimos no último episódio, no comentário, né? A partir do momento que a igreja começa a ter essa relação com o Estado, né? Isso é muito antigo, de que um rei, para ser rei, ele tinha que ser, né, receber a bênção do Papa, de que um certo lugar tinha que ter a bênção da igreja católica. E a igreja hoje evangélica, praticamente, apesar de nós termos que, como pessoas, saber se posicionar, mas instituições, e aí eu falo jogo de interesses, que é o problema, muitas das vezes querem levar políticos e a política como, vamos dizer assim, esse jogo de interesse para dentro da igreja. E aí existe os votos de cabresto, e aí existe o jogo de interesse, existe manipulação, existe, por exemplo, pastores que falam, nosso candidato é esse aqui, vocês têm que votar no irmão fulaninho, entenderam? E, isso é complicado. Agora, uma coisa é o pastor falar, gente, tá chegando a eleição, vamos saber em quem votar, vamos votar, sei lá, uma pessoa que defenda os valores cristãos. É uma outra coisa, você dar uma orientação. É outra coisa você falar, vamos votar todo mundo no ciclano, no beltrano, ou bota no púlpito.
igual já vi em muitos lugares. Então, nesse ponto, isso é errado e tem que acabar. A igreja tem que saber se posicionar como pessoas politicamente, até tem. Mas a política, e eu falo política na questão de jogo de influências, na questão de manipulação, tem que sair dos nossos púlpitos, tem que sair das nossas igrejas, tem que sair. Não, ninguém pode falar em quem você tem que votar. Não, você tem que ter consciência social e bíblica para saber nisso. Se você tem, a igreja te dá a doutrina, isso já basta, uma doutrina bíblica e um bom ensino, você já vai saber em quem votar de acordo com essa cosmovisão cristã. O que é a cosmovisão cristã? É uma visão de mundo. A partir do momento que você tem uma cosmovisão cristã com uma boa base, você vai saber com certeza em quem votar. E o pastor não precisa ficar te indicando, né, político tal, político A, betano, ciclano. Entenderam? Então, nós temos que saber ter esse equilíbrio. Acho que o maior problema é saber ter esse equilíbrio. Jesus, a todo momento, ele era contra isso. Por exemplo, ele era contra o comércio. Quando Jesus dá o azorrate, pega o azorrate e sai quebrando tudo, né, dando chicotada, botando os comerciantes, os cambistas para fora do templo, é porque estavam fazendo comércio dentro do templo do Senhor. E Jesus foi contra isso, e até ele fala, vamos saber separar. As pessoas falam, tem que dar o que é de César. Não, dê a César o que é de César, é a Deus o que é de Deus. Então nós temos que saber separar, temos que saber posicionar politicamente, temos que pagar nossos impostos, sim, mas o comércio não pode entrar dentro das nossas igrejas. O ativismo político não pode entrar dentro de nossas igrejas. Um cristão pode ser um político, pode se candidatar na política, mas a política, vamos dizer assim, organizacional, não pode entrar dentro das igrejas. Estão entendendo a diferença? E esse é o mais complicado. É como cristãos, nós devemos saber essa diferença. Gente, é isso aí. No próximo episódio nós vamos estar falando sobre a fé, isso mesmo, a fé e a política. Até onde eles andam juntos e se precisam andar juntos. Vão ter participações de teólogos, ok, participando deste episódio. Então vai estar muito bom. É isso aí, gente. Olha só. Tem um gráfico aqui no nosso canal, né? Quando a gente vai analisar, que diz que 80 a 90% do nosso público não é inscrito. Então, se você está vendo esse vídeo aí e gostou, se inscreva no canal aí e deixe o seu like para o YouTube perceber que é importante recomendar para outras pessoas. E fique ligado, na nossa descrição tá os links dos últimos episódios. Se quiser dar uma olhada lá, vai ser edificado. Deus abençoe sua vida, graça e paz.